A rainha Cleópatra. Cleópatra foi rainha do Egito de 51 a.C. a 30 a.C., reconhecida como uma das mulheres mais importantes da antiguidade. Era dotada de uma grande personalidade e boa habilidade política, procurando governar o seu reino de maneira autônoma. Ela pertencia à dinastia Ptolomaica, sendo culturalmente grega, apesar de ter nascido no Egito. Ela também ficou marcada por ter se envolvido com dois dos maiores e poderosos homens da República Romana, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra teve um curto romance com Júlio César, tendo um filho com ele. Já com Marco Antônio, a rainha egípcia teve um romance que durou 10 anos e juntos tiveram 3 filhos. Cleópatra nasceu em Alexandria em 69 a.C. Era filha de Ptolomeu XII, sendo parte da dinastia Ptolomaica. Era culturalmente grega, sendo que o grego era o seu idioma nativo. Foi rainha do Egito de 51 a.C. a 30 a.C., sendo também a última governante dessa civilização. Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da antiguidade e esteve no centro de uma das maiores disputas da República Romana entre Júlio César e Marco Antônio. Pertencendo à dinastia Ptolomaica, o qual se estabeleceu no poder após a morte de Alexandre o Grande. Cleópatra ficou conhecida por ser dotada de uma grande personalidade e por ser muito influente. Ela foi a última governante do Egito, antes de o território se tornar uma província anexada ao território romano. Cleópatra ficou conhecida por falar diversos idiomas, por governar de maneira firme e autônoma e por ser amante de dois importantes personagens da história romana, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra nasceu no ano 69 a.C., sendo filha do faraó egípcio Ptolomeu XII. Não se sabe exatamente quem foi a mãe de Cleópatra, mas supõe-se que foi Cleópatra V, esposa do faraó egípcio. Ela nasceu em Alexandria, no Egito, mas culturalmente grega. Nessa época, o Egito era governado pela dinastia Ptolomaica, a dinastia que se estabeleceu no poder depois da morte de Alexandre o Grande. O Egito foi conquistado por Alexandre e tornou-se parte da Macedônia no século IV a.C. Depois que Alexandre morreu, em 323 a.C., o Egito passou para o controle de um dos seus generais, Ptolomeu I. Como Ptolomeu era grego, a dinastia Ptolomaica era culturalmente grega. Por isso, a língua nativa falada por Cleópatra era o grego, e sua formação educacional seguiu os padrões da cultura grega. Cleópatra aprendeu filosofia, oratória, artes e outros saberes. Cleópatra, diferentemente de outros membros da dinastia Ptolomaica, aprendeu a falar a língua nativa dos egípcios, embora falasse outros idiomas também. No ano em que seu pai faleceu, ela herdou o trono do Egito. Ela herdou um Egito cheio de problemas financeiros causados pelo seu pai e sob forte ameaça de ser anexado ao território romano.
Como o machismo era absoluto naquela época, era necessário que ela estivesse casada com algum homem, e acredita-se que ela se casou forçadamente com seu irmão, Ptolomeu XIII. Seu irmão Ptolomeu XIII seria então co-governante do Egito, mas Cleópatra fazia questão de tomar as próprias decisões, não deixando seu irmão interferir nos seus julgamentos e nas suas ações. Isso levou a uma disputa entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, e uma guerra se iniciou em 48 a.C. Ela teve que fugir para Alexandria. A disputa travada em Roma entre Júlio César e Pompeu se entrelaçou com a disputa travada no Egito por Cleópatra e Ptolomeu XIII. Isso porque, após ser derrotado em uma batalha, Pompeu decidiu se abrigar no Egito, mas Ptolomeu XIII queria conquistar o apoio de Júlio César, então decidiu matar Pompeu, enviando sua cabeça para César. Júlio César tentou fazer com que Cleópatra e Ptolomeu XIII governassem conjuntamente o Egito, o que não foi aceito pelo segundo. Tropas de Ptolomeu XIII atacaram a Júlio César no Egito, e ele permaneceu cercado durante meses, até que as tropas de Roma chegaram para libertá-lo dessa situação. Júlio César então atacou Ptolomeu XIII e ele acabou morrendo afogado em uma batalha. Após a morte de Ptolomeu XIII, o irmão de Cleópatra, então a rainha se tornou amante de Júlio César, e juntos eles tiveram um filho chamado Cesarião. Cleópatra chegou a visitar Roma, se hospedando na residência do próprio Júlio César, que era casado com Calpurnia. O caso extraconjugal de César com Cleópatra não era popular entre os romanos. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado, e então Cleópatra retornou ao Egito ao descobrir que seu filho com César não havia sido indicado como o principal herdeiro do ditador romano. Cleópatra e Marco Antônio. Depois do assassinato de Júlio César, que integrava o primeiro triunvirato romano com Crasso e Pompeu, foi formado um segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Inicialmente, os membros do triunvirato procuravam se vingar da morte de César e iniciaram uma intensa perseguição a Cássio e Bruto, os idealizadores do crime. Depois que a vingança foi obtida, Marco Antônio se tornou governante do Egito e outras províncias do Oriente. Ele se estabeleceu em Tarso e enviou cartas convocando Cleópatra a se apresentar diante dele. Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se amantes. Isso aconteceu em 41 a.C. O relacionamento de Cleópatra e Marco Antônio durou mais de 10 anos. Juntos eles tiveram 3 filhos: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. O relacionamento de Marco Antônio e Cleópatra nunca foi um relacionamento oficial do romano, que foi casado com outras 2 mulheres romanas, sendo que uma delas era Otávia, irmã de seu arquirrival Otávio. O relacionamento de Marco Antônio e Otávio foi se desgastando a partir de 40 a.C. Tornou-se bastante ruim em 32 a.C., quando Marco Antônio repudiou sua esposa, Otávia, para assumir um casamento com Cleópatra. Isso desagradou Otávio, e ele usou a ação de Marco Antônio como motivo para que o Senado romano autorizasse que uma guerra fosse lançada.
O desfecho desse conflito para Marco Antônio e Cleópatra foi trágico. Em 31 a.C., as forças egípcias foram derrotadas na Batalha de Ácio, e isso fez com que Cleópatra e Marco Antônio ficassem em uma posição delicada. As tropas de Otávio invadiram o Egito. Marco Antônio cometeu suicídio depois de ser falsamente informado da morte de Cleópatra. Logo depois, Cleópatra tornou-se prisioneira de Otávio, mas para evitar ser levada para Roma, Cleópatra pediu às suas servas uma serpente, e a serpente a mordeu e ela morreu lentamente, cometendo suicídio em 30 a.C. E assim termina a história da rainha Cleópatra, a mais famosa rainha do Egito.